Um levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostra que o primeiro ano do governo Lula foi marcado por um aumento significativo no número de invasões de terra no Brasil. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram registradas 72 invasões de propriedades públicas e privadas, número 313% maior que o registrado em 2022, com 23 ocorrências. O número de invasões durante este ano é maior também que o registrado durante os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, foram 62 invasões, ou seja, 10 a menos que o registrado apenas neste ano. Alexandre Garcia, começando por você, boa noite, bem-vindo, prazer em estar ao seu lado aqui nesta noite. As invasões, Alexandre, não são consideradas graves como deveriam pelo atual governo? Invasão é uma agressão ao direito de propriedade, que está no artigo 5º da Constituição. Mas, antes de mais nada, boa noite, Adriana, boa noite, Piotr, boa noite, Carlo. Um prazer estar de novo com vocês aí. Artigo 5º, cláusula pétrea, põe o direito de propriedade na mesma linha do direito à vida. E, nesse caso, se tratam de invasões agredindo a propriedade de gente que está representando hoje 30% do PIB brasileiro, mais da metade das exportações. Nós temos poder de importar porque o agro, semeando suor, colhe e exporta. Nós somos campeões do mundo hoje, meu Deus do céu, em sucos, em carne bovina a gente é um dos maiores, soja a gente é dos maiores, algodão a gente está entre os maiores. A gente abastece o mundo, na verdade. Os 10 principais produtos do agro do mundo lá está o Brasil, os brasileiros que produzem, que trabalham de sol a sol, a noite toda também, quando há previsão de chuva no dia seguinte, para colher antes da chuva, e são premiados com esse aumento de invasões. Invasões que encontram justificativa no absurdo e não na Constituição, né? Nas invenções das cabeças deles. Mas estão com tudo, porque o governo tem preconceito contra o agro e ama o pessoal do MST. Adalberto Piotr, boa noite. Uma alegria, como sempre, estar ao seu lado também. Ô Piotr, se o governo não coibir essa prática criminosa, quem irá? E o governo incentiva, na verdade. A gente viu ministros do governo dizendo isso, ou seja, lá na esplanada dos ministérios. Adri, boa noite. Carlo, boa noite. Alexandre, querido, um prazer revê-lo novamente. A todos vocês que nos acompanham. O governo tem incentivado, não literalmente, mas tem reconhecido o MST novamente. O líder do MST, o João Pedro Stedley, chegou aí com o Lula, o presidente Lula, naquela comitiva gigantesca à China, no momento em que estava havendo invasão de terra. O MST chegou a invadir uma propriedade do governo federal, da Embrapa, em Pernambuco, uma área de pesquisa da Embrapa. O questionamento não é um ato antidemocrático também? Por que o MST não foi arrolado dentro daquele inquérito do fim do mundo ou dos atos antidemocráticos? Porque, de novo, aquilo é uma propriedade do governo, é uma propriedade pública, é um espaço público de pesquisa, inclusive, para o sucesso do agronegócio brasileiro. O MST invadiu e fez jossa quando se falou que aquilo era da Embrapa, diz que lá não se faz pesquisa de nada. Bom, faz-se pesquisa ou não, não é o MST quem tem que dizer. Mas sim, invadiu e sim, faz-se pesquisa, sim. Além de tudo que o Alexandre já fez menção em relação ao que a Constituição determina de forma muito clara, inequívoca, não há necessidade de grandes interpretações quando ela defende a propriedade privada. Mesmo assim, com tudo isso, com o sucesso do agro, que garante boa parte dos números positivos que o governo alega serem dele nesse primeiro ano, boa parte se conseguiu com o agronegócio. Eu vou citar um deles. Os governistas estão citando a todo momento uma questão de que o dólar está em queda hoje no país. Chegou a perder, acho que 8% ao longo dos últimos 12 meses, ou desse primeiro ano.
tira as exportações do agronegócio que o governo critica de forma severa, de forma injusta, dá conta da balança comercial e vê quanto que o dólar fica. É simples. Compra de dólar é demanda e oferta. Se você tem menos dólar aqui, dólares que o agronegócio traz para o Brasil porque vende muito, exporta demais, exporta bastante, porque nós temos excedente. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, isso não é pouco. Sem o Brasil, o mundo passa fome, é uma questão muito clara. E isso é um mérito do talento brasileiro, da competência brasileira. Desde quando, inclusive lá nos governos militares, do trabalho da Embrapa, de, digamos, abrir o Centro-Oeste para plantar soja. Ninguém imaginava que soja seria plantada no Centro-Oeste com o clima que se tem. Ah, sim, com pesquisa e talento e competência nacionais feitas aqui no Brasil, conseguiu-se fazer isso. Hoje, o celeiro brasileiro está exatamente no Centro-Oeste. Essa boa parte dessa exportação vem justamente do Centro-Oeste. Então, a gente vive uma dicotomia que é estranha, né? Em nenhum lugar do mundo o governo criticaria, digamos, a sua menina dos olhos das exportações, que garante, por exemplo, uma notícia que ele comemora, o dólar baixando. Além de outras condições econômicas do mundo também, né? Porque, como, por exemplo, a questão de que os juros americanos não vão subir mais, então isso, obviamente, atrai capital, mas não é só isso. O que é garantido, porque não é especulativo, é a venda de produtos brasileiros, do talento do agronegócio brasileiro, do homem do campo do Brasil, que faz a balança comercial ficar positiva. Tira o agronegócio e vê o tamanho do dólar. A Disney vai ficar bem mais cara, porque essa gente só entende o valor do dólar pela Disney. Carlo Cauti, boa noite também, legal estar ao seu lado de novo. O Piotr bem ressalta, esses criminosos invasores se sentem ainda mais à vontade nesse governo? Pois é, Adriana, boa noite Piotr, boa noite mestre Alexandre Garcia. Pois é um governo que, como o Piotr e o Alexandre estavam falando, incentiva, endossa, né, até financia um movimento que, lembramos, é um movimento que não tem sequer CNPJ, não tem uma sede fixa, é um movimento que em qualquer outro país do mundo já teria sido criminalizado, considerado até como movimento terrorista, porque é aquilo que é. E no governo Lula tivemos, logo no começo do mandato do atual presidente da República, o líder do MST que chegou a subir a rampa do Palácio do Planalto. Mas imagina só se na posse do presidente da França ou na posse do presidente dos Estados Unidos sobe na rampa da Casa Branca, do Palácio do Eliseu, o líder de um movimento que sequer tem CNPJ, não pode nem ser notificado caso cometa alguma irregularidade. É óbvio que é um absurdo isso, jurídico, um absurdo ético, né, um absurdo moral, mas além disso ele foi convidado a se juntar à comitiva, como o Piotr estava falando, a comitiva presidencial à China, ou seja, integrou uma visita de Estado para o maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial que adquire, em grande parte, produtos agrícolas. E levaram na China o líder do movimento, que quer impedir aos produtores de produzir em paz, ter certeza de que o dia seguinte continuarão produzindo, de ter o direito aplicado e respeitado. E por último, o próprio Movimento Sem Terra faz parte do Conselhão, né? Esse Soviet Supremo que o Lula criou, e mesmo não tendo sequer uma personalidade jurídica, tem uma representante lá no Conselhão. Ou seja, é o país do absurdo que chegamos por causa de um governo que, de novo, está incentivando invasões. E a gente viu, inclusive, eu queria só mostrar, Adriana, só um minutinho, porque eu queria mostrar um gráfico que eu estava dando uma olhada nos números dos anos passados, né? Agora a gente viu, está até atrasado, não está atualizado, porque são 72 invasões, não 71 invasões nesse ano, até setembro desse ano. A gente está vendo no governo Bolsonaro foram muito menos. No governo Temer também as invasões foram menos do que os primeiros 9 meses do governo atual. Mas olhem só, de 2005 a 2015, ou seja, durante os governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, tivemos um número desproporcional de invasões, né? Tivemos um número de invasões que chegou a quase 300 invasões em 2007, né? 298 invasões, e é muito interessante isso. Até 2015, ano de governo Dilma, eram 182 invasões, governo Temer,
colapsaram, diminuíram para 57, depois para 40 e depois chegou o Bolsonaro em 2019 para 11. Lembrando que o Bolsonaro foi eleito em 2018 e tomou posse em 2019. Ou seja, já durante o governo Temer, a ordem estava sendo restabelecida no Brasil, continuou acontecendo durante o governo Bolsonaro e agora, evidentemente, voltou a mamata para o MST. Então, é interessante também notar 2 pontos. Um, que o Stedley falou que esse foi o pior ano para o MST, porque evidentemente achava que ia voltar para os patamares dos anos passados do governo PT, não conseguiu fazer isso porque o produtor rural está mais organizado, não está mais tolerando isso, está armado em muitos casos, então, ou seja, eles reagem a invasões de propriedades rurais, e também a bancada ruralista, né, a bancada do agronegócio no Congresso está muito mais ativa, tanto que uma das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, que vale para o ano que vem, proíbe o governo Lula de financiar movimentos que invadem propriedades rurais, ou seja, o governo, mesmo querendo, não vai poder dar dinheiro para o MST para financiar essas atividades. Uma emenda que, se não me engano, foi o deputado Eduardo Bolsonaro que propôs e foi aprovada em larga maioria pela Câmara e pelo Senado. Então, a vida está mais dura para o MST, mesmo que eles achavam que com a vitória do Lula subiria novamente a rampa do Planalto e teriam o tratamento de parceiros como tiveram nos governos do PT passados, mas evidentemente o Congresso está impedindo que o caos se instale novamente no campo, né, no interior do Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos e se essas invasões vão continuar aumentando ou vão ser mantidas sob controle. Infelizmente o proprietário tendo que se proteger sozinho, praticamente abandonado pelo governo.